meu nome, Roseli de la Páscoa Vendramini, sou aqui de Salto. Em 1950 eu nasci. Olha. Então, quando eu revejo a minha história, e para falar a verdade para você, eu nunca gostei, pelo menos, nunca quis me perder no caminho da minha história. Eu acho que é importante a gente ter a própria história em mãos, mas a gente nunca consegue. Então, a minha infância eu reconheço hoje, sempre quando eu me interiorizo, né, o quanto que a minha infância foi importante e o quanto que eu sou agradecida pelos meus pais, pelas pessoas que me cercaram durante a infância, sabe? Por isso que eu valorizo hoje também uma criança, a educação, tantas coisas que a gente vê nos dias de hoje, que parece que não combina com aquilo que é para ser, né, para o ser humano. Então, a minha infância foi uma infância que eu diria privilegiada. Privilegiada, porque meus pais, simples, né? Trabalhadores. Minha mãe também trabalhou na Brasital, deixou de trabalhar quando casou, e meu pai quis que ela ficasse, né, com a gente, assim, cuidasse das coisas, como era o costume, né, naquela época. E meu pai trabalhou na fábrica de papel, muito tempo. Eu acho que do meu pai, e isso é uma coisa que até hoje me emociona muito, ele é presente diariamente na minha vida, principalmente ele, entendeu? Porque minha mãe era um pouco mais assim, séria, mais distante, mais ótima, assim, dedicada, zelosa, né? Por tudo que era meu e dos meus irmãos. Mas o meu pai, ele era muito afetuoso, ele era muito interessado pela nossa vida. Eu não via, assim, parece, né, nas minhas amiguinhas, assim, parece que tivesse um pai igual o meu. Ele era muito especial, meu pai, né, porque ele trabalhava bastante, porque ficava na fábrica de papel, né, essa coisa assim, saía às 5 horas da tarde. Mas os momentos que ele estava conosco eram momentos marcantes. Entendeu? Ele marcava a presença dele no pouco tempo que ele ficava com a gente. Então, chegava na fábrica, por exemplo, uma coisa que eu estou lembrando agora, né? Ele falava assim, vamos passear na Florestinha, né? A Florestinha era um lugar onde eu moro hoje. Hoje é o Coalino que eles falam. A Vila Henrique, onde eu moro, sim, né? E ali não tinha casa. E era uma vegetação assim nativa, tinha araçá, né? Então eu falava assim, eu levava a minha, meu irmão, né? Vamos passear na Florestinha, sabe? E assim, ele ajudava a fazer álbuns, né? Ajudava a fazer os cadernos, como, né? Assim, com todo o capricho, né? Ajudava a fazer a tarefa das férias, se interessava pela escola. E ele me ensinava, eu acho, os valores, mas não que ele ficava ensinando assim, impondo. Ele era, entendeu? O valor que ele queria me transmitir. O exemplo. Ele era o exemplo, é isso aí. Ele era o exemplo. Mas nós vivíamos cercados também pelas nossas famílias. Então, os meus avós, meu avô, por exemplo, parte da minha mãe, ele era italiano, cantava. Eu acho que eu tenho na minha genética. Fazia vinho no sítio. E minha mãe, né, contava isso, que amassava as uvas com os pés. E o vinho que vinha daí era para as festas que ele fazia no sítio. E aí todo mundo cantava. E por isso minha mãe também cantava. E por isso também eu canto. Eu canto demais, eu canto, sabe? Olha como que as coisas da nossa infância, né? Eu lembro do clima que era também a minha infância, o contexto que eu vivia aqui nessa cidade de Salto, né? Porque era outra coisa. As pessoas se conheciam, a vizinhança se encontrava, meus tios vinham em casa, a gente ia na casa dos tios, né? Os primos brincavam, eu tenho os meus primos. De vez em quando a gente se encontra e ri muito com isso. E os professores, né? Demais na minha infância e também depois continuou na juventude. As madres, né, do coleginho, era uma convivência gostosa, muito boa. As festas, né? Então tudo que eu vivi no coleginho
que eu entrei no coleginho, você acredita, Juliano? Com 2 anos e meio, quando eu era aqui embaixo. 2 anos e meio? Quando eu era, onde é a concha acústica, né? Sim. E depois, com 2 anos e meio. Depois vamos ver se eu lembro. Com 8 anos, foi transferido o colégio para a Avenida. E aí eu fui também, né? Aí eu fui lá para a primeira série, tive aula com a Dinorá e depois com a Madre Terezinha, que marcou demais também a minha vida. Então, esse convívio tão salutar, né? Era gostoso, sabe? Não era nada apressado, eu acho. Não era assim, livre, alegre, né? Fazia com que a gente tivesse, muitas das meninas, né? Você pode ver como que era um pouco normal isso, né? Nós queríamos ser professoras. Porque era muito bom ser professor. Né? E aí, olha uma coisa que eu tô lembrando agora. Esse tempo assim de colégio, né? Como foi bom. Eu não sei, eu acho que as madres perceberam alguma coisa, isso eu não sei, né? Mas eu gostava de brincar de escolinha. E as minhas amiguinhas, né? Elas vinham em casa para brincar de escolinha. Não sei, a madre descobriu e ficou assim, a escolinha da Roseli. E então, a madre Romana, o que aconteceu? Ela e essa minha professora, eu acho, não sei, foi uma ideia delas, resolveram dar de presente 2 lousas desse antigo colégio, sabe? Dessas lousas, era aquela madeira grossa, eu lembro bem disso, que se usavam, as professoras daqui usavam, quando ficou aqui. Aí elas deram de presente para mim, chamaram meu pai, falaram que acho que porque eu brincava de escolinha, essas coisas, então que podia ir assim, eu usava. E meu pai afixou essas 2 lousas, né, num quartinho que a gente tinha lá em casa. Ai, meu Deus, que história é essa, mas eu adorava. Então as minhas amiguinhas vinham lá, né, e dava tarefa, a gente fazia tarefa juntas. Isso aí também ficou muito marcado. Eu já me perguntei isso, não só na época, assim, na época da escola, não só no primário, mas depois, em todo o fluxo, né? Inclusive na hora de eu escolher na faculdade, assim, para o vestibular, né? Porque vai se afinando. Talvez, Juliana, talvez, não sei responder certamente, por eu, assim, gostar tanto da vida e achar a vida muito bonita, e achar a vida um presente. Tudo que diz, porque as matérias, eles dizem respeito à vida, não é? Não é? Cada matéria fala de um aspecto, assim, da vida. De um ponto da vida. De um ponto da vida, né? Então, eu gostava de todas, sabe? Eu gostava de todas. Aí também ia depender um pouco do professor, às vezes eu gostava um pouco mais de uma coisa, um pouco mais da outra. Por exemplo, matemática, eu acho que quando foi para escolher, depois, né, assim, eu acho que eu nunca escolheria, acho que eu não gostaria de dar aula de matemática, parece que não é minha cara, né? Mas, por exemplo, olha, ciências, eu adoraria, entendeu? Porque eu gosto disso daí, do corpo, dos animais, de tudo que ciências, sabe, que fala da vida, né, biologia. Então, eu gostava. E tive também ótimo professor depois no ginásio, no Paula Santos, chamava Célio Figueiredo. Nossa, como que eu gostava, né? Então, geografia eu gostava. Também tive o Walter Toquiton, daí lá mais pra frente, né? Português, imagine, um dos meus professores de português foi o seu Antoninho Ferrari. Um professor marcante foi o Célio. Evidente, né? Porque o Célio, depois ficou meu marido. Meu Deus, como que eu podia imaginar uma coisa dessa, Juliano? Acredite que não estava no como é que fala? No script. No script, Então, história, eu acho que eu gostei de história, e não só eu, né? Pelo que eu também ouço, acho que uma geração de gente que gostou de história por causa do Célio, né? Porque ele era demais da conta.
Então, ele é aquele professor marcante, né? Que não tinha jeito de você não aprender. É o que todo mundo fala. E quando eu estava com ele, assim, saía com ele, as pessoas sempre lembravam, e a gente pegava assim na mão, a gente já dava aquela cutucada, assim, né? Que tal? Falava assim, professor sério, né? Eu nunca esqueço, todo mundo, sabe? Eu não esqueço dos mapinhas que o senhor fazia na lousa, né? Dava apertadinho assim na mão, né? Porque era o que todo mundo fala. Então, e o Célio, né, ficou para sempre, né, Juliana? O Célio é para sempre. Eu descobri já brincando, como eu falei para você. Não contei já a história que eu brincava de escolinha. Eu admirava os professores que eu tinha. A professora que eu tinha de modo muito especial, né? Eu admirava. Não só eu, nós queríamos ser assim também, né? Então comecei a brincar de escolinha. E ficou quase que isso daí já certo, sabe? Projetado assim. Natural. Eu quero ser isso, né? Daí, e coincidiu também que quando eu terminei o curso ginasial, olha que interessante, aqui em Salto foi logo em seguida, Juliana, a primeira turma de normalistas. Então, o curso normal foi instaurado quando que foi? 1960, deve ser 65, por exemplo. Porque daí eu fiz o curso normal, já fiquei professora, né? Assim, teve a formatura, foi muito bonito aí, foi no Cine São José. E depois, terminou isso daí, quando eu fiquei, depois da formatura, no colégio, olha que coisa, as irmãs já me chamaram se eu aceitava pegar uma classe. É um pouco assim, você viver um novo, mas trazendo no fundo de si mesma, né? Aquela gratidão que você experimentou quando você era aluno, né? Por exemplo, assim, eu quero reproduzir, eu quero também partilhar aquilo que eu recebi, mas com a novidade também da minha vida, né? Daquilo que eu fui aprendendo. E aí foi muito interessante porque eu fiquei muito feliz, sabe, com isso aí, muito, né? Eu lembro, assim, em detalhes, que agora não vai o caso de contar, né? Mas eu recebi, assim, eu já fiquei amando, eu sempre, aliás, não foi só essa vez, todas as vezes. Quando me davam a lista, sabe, as madres, né, o colégio, assim, dava a lista dos alunos, antes de conhecer os alunos, já ficava amando eles. Assim, na lista, sabe? E era para a minha primeira classe era para ser de uma primeira série. Mas de última hora, não sei lá, elas resolveram. Tinha uma professora, então, aí que foi a história do tia também, entendeu? Porque não existia isso aí. Parece que uma professora, que era do Jardim da Infância no colégio, chamava ela mesma quis ser chamada de tia Terezinha. E ela era um tipo, assim, vamos dizer, mais aberta, sabe, brincalhona com as crianças de pré. O que não era normal nas professoras naquele tempo. As professoras eram mais sérias, né? As professoras eram sérias. Não dava muita coisa assim entre ela, né, com o aluno. Mas ela, por ser do pré, era assim, e as madres viram que isso dava certo. Aí ela parece que foi embora para São Paulo, e eu fiquei, as madres disseram que eu tinha um perfil, então, que eu devia ficar com o pré. Que nem era pré, um jardim da infância. E eu sofri um pouco com isso, porque eu estava mais preparada, mais querendo, entendeu? Começar com uma primeira série, né? Como a madre tinha proposto. Mas eu fiquei daí com esse jardim da infância, né? E você acredita, Juliana, eram 40 alunos naquele tempo de jardim da infância. Não tinha ninguém que ajudasse, não, viu? 40 de 4 anos, assim. Nossa! Mas eu amava aquilo lá. Mas eu fui mesmo gostar depois.
Porque o meu perfil de criança que eu acho mais legal, que eu gosto até hoje, é criança de 8, 9, 10, sabe? Então, mas essa história, você vê como tudo vai tendo um sentido. E sentido é uma palavra que eu gosto demais. Eu busco, em tudo que eu faço até hoje, eu busco o sentido, né? Esse alinhamento, assim. E busco trazer para os acontecimentos da minha vida, da minha história, nessa linha do meu sentido, né? E daí eu vejo que tudo teve sentido. Até essa história desses, né? Porque o que aconteceu? Depois do jardim, aí eu peguei, aí a Mata falou, então vai para a primeira série, entendeu? E aí eu fiquei com uma classe de primeira série, que foi aí já uma realização maior. Mas foi tão bom com essa turma da primeira série, foi tão bom, acho que para mim e para eles, que a Mata falou, então você vai ficar com eles na segunda, entendeu? E depois da segunda, foi para a terceira. E depois foi para a quarta, que é o caso da sua mãe, né? Então, muitas desses alunos, eles se mantiveram desde a primeira. Depois, assim, entraram uns, saíram outros, que às vezes essas coisas, né? Os que vieram. Mas se manteve isso aí, esse conhecimento. E depois, eles foram para a quinta série, né? Então, na quinta série não era mais, assim, sempre fui eu, até a quarta. Na quinta série, coincidiu que eu também terminei a faculdade, que eu fiz estudos sociais, olha lá, estudos sociais, por causa do tempo sério, né? Tem a história e geografia, foi a minha opção, que eu acabei indo por esse lado. E aí eu entrei com foram várias matérias, né? Geografia, história, que foi com a Ana também, a Ana ficava mais com história, com geografia, o SPB, ela e eu, a gente foi assim mesclando isso aí, né? Tinha o SPB também. Mas eu continuei também com esses alunos, entende? E daí para frente, eu não... Só mais uma vez que eu retornei com primário, mas foi todo o tempo no ginásio. E sabe qual é a coisa boa desse tempo? Eu vi, eu senti, eu sabia, lógico que não tudo, mas como que o ser humano cresce e evolui. Entendeu? 4, 5, 6, 7. Você foi acompanhando uma geração. Eu fui vendo como que era assim, essa evolução, né? E é uma coisa, isso aí, quando os meus filhos nasceram, eu já tinha tido um tanto dessa experiência, né? Que me valeu demais. Tudo é muito emocionante, né? Tudo é. Olha, essa tem sido das minhas maiores alegrias nesse tempo, né, que eu já sou aposentada, né? Eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom. Mas não bom assim, bom porque é bom. Tão denso, tão rico de significados, né? Uma geração é assim. Tem alguns alunos que são mais, até outros menos, assim, por causa, não sei, por causa da vida que vai acontecendo, né? Mas, é mais ou menos como se fosse neto, sabe? E não é só eu que sinto. Eu percebo que eles também, os filhos dos meus alunos, né? Ai, meu Deus. Eu estou vendo, assim, eu estou vendo aqui dentro um desfile. Assim, existe um carinho recíproco, né? Existe. E eu acho isso daí, eu não sei. Eu até falei lá, assim, tem hora que eu sinto que já tá, sabe, já tá bom para mim ter vivido isso, de tanto que já foi, que se eu morresse hoje, eu falo assim, nossa, sabe, tudo teve sentido. E eu acho que até podia, não sei se é terminar, né, mas terminar assim, mas eu podia pegar um link com isso que você está falando, Então, eu lembro que nos tempos que eu muito feliz, sabe? Inclusive, quando eu mexi nos cadernos, eu achei um roteiro, né? Porque fazia festas na escola. Não sei se você lembra também, né? Assim, tinham as gincanas, além das aulas. Eu sempre gostei de gente. Eu gosto de gente, né? Então, eu não acho que fui uma professora que sabia tudo, não, porque eu não sei mesmo, né? Mas assim, eu gostava de transmitir essa coisa da essência da vida, da matéria,
né, daquela matéria que eu estava dando. E gosto de gente, assim, o que ia servir para a vida. Mas eu não sabia o que ia ser de vocês, mas cada um de vocês sempre era para mim um mistério, sabe? Era um mistério. E isso me fascinava, mas eu não sabia. Só que no final de ano, às vezes a gente tinha uma oportunidade para fazer essa experiência de um jeito um pouco mais forte. Porque tinham aquelas despedidas, né? Aquelas coisas, a missa final, né? Então, como nós estamos falando das coisas que vêm, né? Tem uma cena que sempre me vem. Sempre me vem. Que era assim, determinado, chamava de ato penitencial, né? Os alunos entravam em fila, isso era para fazer a despedida do ano lá. E aí tinha uma espécie de uma pia batismal, era uma pia que se fazia ali, né? Com a água. E vocês, assim, em fila, em várias turmas foi feito isso. Aí vinha, punha a mão na água e eu lavava as mãos, entende? Eu lavava e depois enxugava. Gente, você sabe que uma eternidade cabe dentro de poucos segundos. Exatamente. Você sabe isso? Exatamente. Então, naquele instante assim que eu lavava as mãos, em sequência, que era um, depois era outro, eu pegava a mão assim, ó. Pegava, né? Aí me vinha assim, um flash, sabe? Essa mão já, eu não vi dentro da mãe, né? Da mãe de fulana que eu conhecia. Foi pequena, me vinha assim, foi pequenininha. Olha, ela cresceu, né? O que vão ser dessas mãos, né? Me vinha. O que vai ser no futuro, né? Aí me vinha assim, de abençoar aquelas mãos, né? Então, ninguém ficava sabendo isso, né? Quem estava sendo... Mas eu experimentava isso aí. Né? Quem vai ser? Mas eu pedia internamente, sabe, para Deus, né? Assim, abençoe essa pessoa. Esse adolescente, né? Era muito forte isso daí. Muito forte. Esse é né? Um momento. Então, mas ligando a essa experiência, o que tem sido mais gratificante para mim hoje, passado já tanto tempo, né? Muita gente eu não vi mais, cada um foi para a sua, né? Eu lembro bem também o tempo que vocês faziam opção para... Lembra um pouco disso? Ah, vai fazer Imaculada, outro vai fazer não sei o quê. Tinha esse lance. Tinha um médico, não tinha ensino médio. E daí perdeu-se, né? Assim, uns a gente fica sabendo, outros não. Cada um fez a sua história. Aí eu me envolvia também com os namoros, assim, né? Que eu gostava de... Não queria. Aí ajudar para não brigar, para não... Ai, meu Deus, cada coisa. E aí, agora tem sido assim, Juliano, minha alegria. E é uma alegria de graça, porque não é uma coisa marcada, acontece. Eu encontro com alguém que fazia tempo nunca mais eu ouvi, sabe? Aí é uma emoção, né? Sempre é uma emoção, sempre é. E aí, o mais bonito, que vocês agora, vocês já sabem contar a história de vocês. E vocês contam, eles me contam. E às vezes eu marco, sabe? Às vezes a gente marca, nós vamos tomar um café lá na Aliança, umas coisas assim, desse tipo. E eu fico encantada de ver o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Na história de vocês. Gente, mas é assim, e tem cada história, sabe? Um que foi lá, nossa, tem aluno que está no Canadá. Eu nunca vi, eu dei aerogeografia, fiz um monte de mapa na minha vida, só viajei na lousa. Só viajei na lousa. Mas os alunos, né, eles, nossa, então tem aluno na Europa, na Ásia, tem 1000 histórias, e tem as nossas, sempre ficamos por aqui, né? Mas não importa isso.
Importa o que aconteceu, né, na vida de cada um. E a vida de cada um, você sabe, né, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas como que a gente pode tornar bonita, né, a história? Assim, com essa gratidão que a gente sente, experimenta, por tantas pessoas envolvidas, né, na história de cada um. Pessoas, situações, contextos de vida, coisas trágicas às vezes, demais de difíceis, e foram ultrapassadas ou de um jeito ou de outro, né? Então, eu não sei se tem um desafio maior, né? Mas tem muitos desafios, né? Muitos desafios maiores. E eu acho que isso daí é muito, eu aprendi que é bom, né? Que é bom ultrapassar esses desafios. Tanto é que a gente agora, no 74, você fica muito mais assim, né? Sabe que nada abala mais muito. Mas eu vou falar um desafio que tem ligação com aquilo que eu já contei, né? Por exemplo, um desafio, eu acho que é o primeiro que eu me lembro, assim, de me sentir desafiada, foi quando eu descobri, você sabe que aqui em Salto os velórios eram feitos nas casas. A gente passava na Vila Brasital, eu era criança, assim, tinha aquelas cortinas pretas, morreu alguém, né? Então a gente entrava, criança assim, entrava, e às vezes nem sabia quem era, né? Então eu acho que o primeiro desafio foi quando eu descobri que a gente não morria, entende? Eu era criança, a gente morre? Como assim? Morre? Mas eu lembrei logo, meu pai vai morrer. Meu pai era uma pedra, sabe, fundamental. Meu pai vai morrer. Nossa, Juliano. E esse medo que meu pai morresse, ele perdurou. Porque eu nem posso falar que eu amei meu pai. Eu o amo, sabe? Muito. Você viu pelas coisas, né? Assim. Eu amo, né? E o Célio também falava para mim, ele sabia disso, ele falava assim, Rosa, você precisa se preparar, porque o seu pai, né, tá com diabetes e coisa, não, eu não sei, uma hora ou outra, né? Você precisa se preparar, pensava assim. Bom, até que aconteceu, né, esse dia, que meu pai morreu, eu já era adulta, já era casada, tudo. E então, foi difícil, né, superar isso aí. Mas eu tenho essa memória dele, das coisas dele. E eu não dá para contar aqui também, mas a última semana, antes dele morrer, também foi uma coisa muito linda. Porque eu aprendi no colo do meu pai o Salmo 23 também, que é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Você acredita, Juliana, que meu pai falou, né, quando eu era criança, que era bom que eu decorasse esse salmo, que ia ser muito bom na minha vida. E eu fui decorar, e achei difícil. O vosso bordão, o vosso báculo são o meu amparo, umas palavras assim. Aí meu pai disse assim, olha, não tem importância, vem aqui, eu vou ajudar você a decorar. Eu vou tomar esse salmo de você. E muitas vezes foi no colo dele. E eu decorei. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Verdes prados, ele me faz descansar. Com misericórdia. E você imagina que na última semana que ele morreu, eu pus essa música para ele. Eu pus essa música porque tinha saído aquela música, Tu és Senhor. E eu lembrei dessa história, né? Eu lembrei dessa história. Então, e ele ficou muito emocionado. Foi a última vez que eu vi meu pai, né? Eu pus essa música para ele. Ele entrou em casa e eu fiquei olhando. Aí eu chamei meu pai, do lado que eu estava de motorista, peguei na mão dele, falei, muito obrigada, pai, sabe? Eu amo você. Falei para ele. Dessas coisas, né? Então, mas ele morreu. E o que eu aprendi? Então, difícil de superar, né? Eu podia ligar isso também com a morte do meu sobrinho, um outro momento difícil de superar. Eu tive um sobrinho, né? O Virgílio, que também foi uma marca
quase que também inexplicável na minha vida. Desde que ele nasceu, e ele viveu 11 anos, e teve câncer. E eu muito ligada com ele. E eu não queria que ele morresse, entende? Então, acho que esses 2 momentos, assim, de morte, né? E do Virgílio. Mas então, o que eu vou falar para você? Foi difícil, mas é a graça de Deus, Juliana. Porque eu não sinto que eles morreram. É isso que eu quero falar. Foi difícil, porque eu sempre fui muito de pegar, eu adoro pegar, eu acho o corpo, assim, a coisa mais linda do mundo. Eu sabia o gosto da careca do meu pai, ele era salgadinho. Meu pai raspava a baba de mim, entendeu? O Virgílio, eu tenho o hálito dele, porque às vezes ele dormia perto. Então, eu sou muito sensorial, assim. Eu senti muita falta disso, né? O calor, assim, do meu pai. Até o cheiro do suor dele. Eu achava lindo. Ai, meu Deus, eu gostava. Então, eu senti muito de perder isso. Mas se eu contar para você que eu não perdi a conexão com eles, eu não perdi. Quem ama, não morre. Entendeu? Não morre. Eu tenho certeza disso daí, porque é como se fosse... eu só posso falar para você que eu tenho certeza. Então, foi difícil. Eu falei para você, desde criança. Morrer é uma coisa que eu não queria imaginar que pudesse acontecer. Mas hoje eu vejo como uma coisa muito... Eu não posso dizer que é bonita, né? Porque daí você não vai acreditar. Mas eu acho... Você fica com o essencial da pessoa, entendeu? E eu percebo, então eu tenho esse vínculo que não é nada de coisa de espiritismo, de que vai aparecer, é uma coisa mesmo do amor. Como eu conheci meu pai internamente, eu conheci o Virgílio internamente, conheci o Célio internamente, a minha mãe menos, hein? Minha mãe, eu tive umas dificuldades assim com a minha mãe, mas eu reconheço, sabe? Eu reconheço, assim, a doação dela, tudo que ela fez, né? Mas, assim, essas pessoas, elas é como se tivesse hoje aqui, presente aqui, não me deixam. Bom, eu acho que se pudesse resumir, assim, totalmente, né? Que é preciso amar. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? E o amor é o vínculo assim da nossa vida e da nossa própria história. O amor, ele nos faz agradecidos, o reconhecimento de tudo que nos foi dado, né? Eu acho que, sabe uma palavra que eu gosto? Investimento. Deus, hoje em dia, fala em investimento financeiro, né? Essas coisas aí. Isso tudo passa, mas o investimento que Deus faz na vida, na minha vida, Ele faz na sua vida, esse daí a gente não pode perder, por isso a nossa vida, só com a graça de Deus também, né? Porque nós não damos conta desse mistério que ela deve ser vivida no amor, o melhor que nós possamos ser de nós mesmos. E sermos agradecidos, sempre. Porque a graça é demais. Eu agradeço, viu? Todos vocês que fazem parte da minha história. Tantos outros também que já fizeram, né? Que prepararam, né? Até essa coisa dos ancestrais, né? Eu sou ligada também nisso. Dessas pessoas que nós nem conhecemos, mas que prepararam os nossos avós, prepararam os nossos pais, os pais que nos prepararam, e nós que vamos preparando, e assim de geração em geração, né? De geração em geração, a gente vai cantando aquele Magnífica de Nossa Senhora. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, não em mim, faz em nós maravilha.